Prestação de contas de Madeiro, exercício 2010. Gestora da Prefeitura Municipal, senhora Maria Regina Queiroz de Almeida. Fundeb, Cleonilda Lima da Silva. Fundo Municipal de Saúde, Maria Regina Queiroz de Almeida e Ana Rocha Ferreira. Fundo Municipal de Assistência Social, Maria Regina Queiroz de Almeida e Elisvaldo de Oliveira Lima. Câmara Municipal, gestor Ricardo Afonso Rodrigues Ramos. Processo em apreço trata da prestação de contas do município de Madeiro, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade dos gestores acima citados. Constam apensados aos presentes autos os processos TCE 46.355.10 e TCE 48.926.10, contendo denúncias de supostas irregularidades atribuídas à prefeita municipal, sendo que ambas possuem o mesmo objeto. Segundo o resultado da análise técnica apresentado no relatório preliminar da DEFAN, as folhas 587 a 634 dos autos, as contas apresentam falhas e irregularidades sobre as quais os gestores apresentaram justificativas e documentação complementar, que repousam as folhas 652 a 1296 dos autos. Na sequência, os autos retornaram à DEFAN para análise do contraditório, tendo aquele órgão técnico emitido novo relatório que se encontra as folhas 1297 a 1313. Instado a manifestar-se, o Ministério Público de Contas emitiu parecer as folhas 1315 a 1337, nos seguintes termos: contas de governo, reprovação, contas de gestão, irregularidade, imputação de débito e multa. Fundeb, irregularidade com aplicação de multa e imputação de débito. Fundo Municipal de Saúde, irregularidade às duas gestões com aplicação de multa e imputação de débito aos dois gestores. Fundo Municipal de Assistência Social, julgamento de irregularidade com ressalvas às duas gestões e aplicação de multa a cada um deles. Câmara, julgamento de irregularidade e aplicação de multa. Após a emissão do parecer ministerial, o ex-presidente da Câmara Municipal apresentou o memorial de defesa, acostado às folhas 1339 e 1340 dos autos. Após o contraditório e análise realizado pela DEFAN, são apontadas as falhas. Contas de governo, não envio da LDO, orçamento superestimado, ocorrência de déficit orçamentário de execução. Com relação às contas de gestão, atraso no envio de prestação de contas mensal, prazo de 31 dias, ausência de peças integrantes da prestação de contas mensal, devolução de 10 cheques sem provisão de fundos, irregularidades na documentação relativa a despesas com aluguel de veículos, expressivo montante na conta de depósitos, alocação de despesas em funções não pertinentes, falha no fornecimento de informações no sistema licitações web, ausência de retenção de contribuição previdenciária sobre pagamento de prestadores de serviço, inadimplência com a Eletrobras. Com relação às representações, constam apensados ao processo duas representações ofertadas pelo presidente da Câmara de Vereadores do município de Madeiro, senhor Ricardo Afonso Rodrigues Ramos, e pela Corregedoria da Polícia Federal, senhor Nelson Esteves de Andrade, tendo ambas como objeto a suposta apropriação em débito de valores descontados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, apropriação em débito previdenciária, ausência de recolhimento da cota patronal à Previdência Social, desvio de recursos federais, atraso no pagamento de servidores da saúde e educação e lançamento contábil fraudulento, contabilização do pagamento de servidores em data anterior à da emissão das folhas de pagamento. Os fatos narrados nas aludidas representações, bem como a documentação acostada aos autos, foram devidamente analisadas em conjunto com a prestação de contas, conforme se verifica as folhas 1304.
Apesar de ter sido devidamente notificada, a gestora não se manifestou sobre os fatos abordados nas representações. Com relação ao Fundeb, não atendimento de solicitação de documentação relativa ao curso de capacitação de professores. Com relação à solicitação de esclarecimento sobre despesas decorrentes de sentenças judiciais, a gestora acosta demonstrativos bancários comprovando a realização de bloqueios judiciais, entretanto sem identificação dos beneficiários. Ressalte que os recursos do fundo só podem ser utilizados para o pagamento de despesas referentes ao exercício em tela e relativo aos servidores da educação. Fato não demonstrado. Soma aqui R$436 mil com relação ao Fundeb, com despesas judiciais. Falha do controle interno, irregularidade nas despesas com reforma de escola. Fundo Municipal de Saúde, gestora Maria Regina Queiroz de Almeida. Alocação de despesas em função não pertinente. Gestora Ana Rocha Ferreira. Devolução de 2 cheques sem provisão de fundos. Pagamento de multas e juros por atraso no recolhimento das contribuições sociais. Ausência de retenção da contribuição previdenciária sobre o pagamento de prestadores de serviço. Alocação de despesas em função não pertinente. Contratação de profissionais de saúde com mais de 2 vínculos empregatícios. Fundo Municipal de Assistência Social, gestora Maria Regina Queiroz. Com relação a documentos que foram solicitados com despesas de aluguel de veículos, a gestora se limitou a afirmar que realizou as despesas no valor total de R$ 3.100 através de contratação direta, em razão do valor, não atendendo a solicitação de encaminhamento da documentação. O senhor Elisvaldo de Oliveira Lima, devolução de um cheque sem provisão de fundos. Câmara Municipal, atraso de 9 dias em média no envio dos balancetes mensais, não envio de peças integrantes da prestação de contas mensal, devolução de 4 cheques sem correspondência financeira. São estas as falhas que levaram à manifestação do parque de contas pela irregularidade de todas as contas, exceção ao Fundo Municipal de Assistência Social. Senhora Presidente, é o relatório, solicito que seja franqueada a palavra ao advogado de defesa. Em discussão com a palavra o Dr. Valber, falando pela defesa. Excelentíssima senhora Presidente desta colenda Câmara, excelentíssimos senhores conselheiros, colegas advogados aqui presentes. Bem, em relação a essas contas do município de Madeira, exercício 2010, como destacado pelo relator, em relação às contas de governo, apenas 3 falhas prevaleceram na análise do Ministério Público. Foram elas: a questão do balanço geral, que foi entregue, aliás, o balanço geral foi entregue dentro do prazo. Foi o envio da LDO, que não foi enviada via eletrônica, apenas foi enviada via documental. E o atraso também da LOA, com 3 dias de atraso. Um atraso desprezível, insignificante, que merece ser relevado. Portanto, ao meu ver, essa falha relativa às peças do planejamento governamental foram todas enviadas a esta Corte, mesmo com as ressalvas e os atrasos há pouco mencionados. A questão do orçamento superestimado também ficou em torno de 75,79%, deu-se em razão da questão de algumas receitas de convênios com o governo federal e com o governo estadual que não foram firmados dentro do exercício, daí aparentar estar como sendo um orçamento superestimado, o que a defesa pede também que seja relevada essa falha. As inconsistências nos demonstrativos contábeis, todas elas relativas ao balanço orçamentário, balanço financeiro e ao patrimonial, todas elas foram devidamente justificadas e na análise pela DEFAN e Ministério Público já foram consideradas parcialmente sanadas.
Portanto, essas foram as 3 falhas de maior relevância nessa prestação de contas, contas de governo. E como o município atingiu todos os índices constitucionais com uma certa folga, educação 30,41%, saúde 17,68%, pessoal 53%, Câmara o repasse da Câmara 6,32% e o gasto com o pessoal do magistério ficou em 61,66%. Portanto, o que se espera é que seja contrariado o voto a manifestação do Ministério Público e seja essas contas aprovadas, aliás, seja emitido o parecer prévio de irregularidades com ressalva às contas do município de Madeira, exercício 2010. Em relação às contas de gestão, as falhas foram o atraso na entrega do balancete, o que passou foi apenas um dia, a média ficou em 31 dias. Este plenário, em relação mesmo a esse exercício de 2010, já tem, essa corte já tem relevado essa falha quando o atraso é praticamente desprezível. A média ficou de apenas um dia acima da média tolerada por essa corte. E essa, ao meu ver, é uma das falhas principais que deve ter levado o Ministério Público a sugerir a irregularidade dessas contas. O não envio de peças componentes da prestação de contas também, o questionamento foram enviadas as peças via documental, mas o questionamento é porque, principalmente alguns demonstrativos do relatório de gestão fiscal, não foram enviados via eletrônica. Essa falha já foi considerada parcialmente sanada com o envio dos documentos em sede de defesa. Foram também colocados aí a devolução de 10 cheques sem fundo. Esses cheques, apesar de serem 10 cheques sem fundo, em valores... Apesar de serem 10 cheques sem fundo, mas foram devidos, está devidamente comprovado, inclusive consta, senhores conselheiros, do próprio relatório da DEFAM, os bloqueios judiciais que ocorreram nas contas da Prefeitura, não só do FPM, como do Fundeb e do Fundo Municipal de Saúde. Todas elas referentes a decisões definitivas, sentenças e determinadas pela Justiça do Trabalho. Isso gerou um descontrole nas contas do município e, por consequência, a devolução desses 10 cheques sem fundo. Portanto, ao meu ver, isso não caracteriza a devolução apesar de ser 10 cheques sem fundo, não caracteriza desorganização ou falta de planejamento da gestora. Até porque esses bloqueios judiciais, principalmente da Justiça do Trabalho, ela não comunica com antecedência o município que vai fazer o bloqueio. O juiz já autoriza via eletrônica esses bloqueios judiciais. Daí a dificuldade do gestor em saber quando vai ser bloqueado e em que valores. E os valores esses bloqueios já estão no próprio relatório da DEFAM, reconhecidos, e coincidem os meses com as devoluções dos cheques. Ressalte-se ainda que essa prestação de conta, senhores conselheiros, ela não foi apontado a questão de ausência de licitação e nem fragmentação de despesa, o que demonstra o grau de organização do município. Outras ocorrências são relativas ao levantamento de aluguel. Foi enviado a tomada de preço 014/2010, que demonstra que essa despesa de contratação de veículo, locação de veículos, ela foi devidamente licitada. O expressivo montante da conta depósito também foi esclarecido que o município sofreu, como dito agora há pouco, uma série de bloqueios. Isso contribuiu para que o município tivesse a dificuldade em honrar dentro do prazo todos os seus compromissos, o que gerou esse desequilíbrio financeiro, inclusive em relação ao pagamento em dia dos encargos sociais. A alocação de despesa em conta contábil imprópria, ela se refere à questão de despesas com a parte previdenciária e a Secretaria